Vamos ao momento da palavra, meus irmãos. Aproveitar que você está de pé, abra comigo sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, verso 3. Que alegria para mim poder estar mais uma vez compartilhando a palavra com os irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Espero que o Senhor fale com você nessa noite também. Neemias capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 3, para a gente não ler solto. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te bendizemos e te exaltamos porque o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Ministra aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra sobre nós, Senhor. O Espírito tens total liberdade para operar nessa igreja. Essa igreja é tua. Nós pertencemos ao Senhor. Essas pessoas são tuas. Toma minha vida, eu pertenço ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Então, edifica-nos, ó Deus, tens liberdade para operar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assente-se, por favor. Queridos, essa semana, enquanto eu parei para estudar, a gente, como o pastor Carlos já disse aqui, estaremos nos próximos dias falando sobre restauração, reconstrução. E eu espero do fundo do meu coração que histórias sejam restauradas nessa igreja. Que casamentos sejam restaurados, que famílias sejam restauradas, que ministérios sejam restaurados nessa igreja. É o que nós estamos orando, buscando, jejuando e clamando para que o Senhor faça. Enquanto eu orava e eu pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento sobre o que falar para hoje à noite, sobre o que ministrar, e enquanto eu orava, eu ouvi uma voz dizendo assim: olha, os muros caíram. Os muros caíram. Eu estava orando e eu ouvi essa frase, os muros caíram, e eu parei de orar e eu comecei a pensar. E eu confesso para vocês que eu comecei a pensar no mundo físico, para depois eu entender o que o Senhor estava me dizendo. E eu comecei a pensar que quando um muro cai para uma família ou para o dono da propriedade, não é nada legal, não é nada fácil. Até lembrei de um certo professor num seminário, na época, que ele contou sobre a máquina que derrubou o muro de uma casa. Era uma casa pequena, que aquela família morava, uma máquina que estava construindo um grande condomínio do lado, veio, perdeu o freio, derrubou os muros da casa daquela irmã da igreja. E não só o muro da casa, mas parte da casa. E ele contou na época sobre todo o transtorno que foi aquele muro caído. E eu comecei a pensar, também na época que estava construindo minha casa, eles construíram tudo para depois levantar os muros. É tanto que quando nós passávamos para visitar a casa, você podia ver tudo por dentro. Você podia ver o interior, você podia ver os cômodos, e assim são as construções. Que eles constroem tudo, levanta tudo, aí depois você consegue ver
por fim ele levanta o muro. Mas pelo contrário, é a mesma coisa quando o muro cai. Você vê tudo que está ali dentro. Quando o muro cai, tudo está exposto. E enquanto eu pensava nisso, eu parei na minha oração e eu comecei a pensar sobre os muros caídos. E ali eu permiti que o Espírito ministrasse ao meu coração. Porque quando o muro cai, está expondo a intimidade daquela casa. Quando o muro cai, está colocando à tona tudo que tem ali dentro. Quando os muros de proteção caem, tudo que estava seguro não está mais. Os muros apontam para aquilo que preserva os nossos bens. Os muros são aquilo que guardam as nossas posses. Não só o muro, mas todo muro também tem um portão, que é por onde a gente entra com nossos veículos. Tem um portão que a gente escolhe quem entra e quem sai. Pelo portão que a gente escolhe, a gente seleciona quem entra na minha casa ou quem não entra. Quem pode passar, o portão delimita. Mas os muros ele coloca ali, ele protege, ele fala aqui não. Mas no portão aqui eu digo, eu escolho quem passa. Mas quando eu olho para o texto e eu aprendo com o que a história de Neemias começa a me falar, que Neemias está na cidadela de Suzã, e quando vem Anani, um dos seus irmãos, trazendo notícia de seu povo, trazendo notícia de sua terra natal, trazendo notícia de como estava Jerusalém, e Anani vai dizer, olha Neemias, péssimas notícias, porque os muros caíram. Ou seja, a nossa terra, a nossa cidade está exposta. E pior, Neemias, é que os portões foram queimados. Pior, Neemias, é que os portões foram colocados em fogo. Além da nossa proteção visual, que eram os muros que protegiam, os portões que tanto significavam para a gente, foram colocados a fogo. E meus queridos, aí a gente vai entender um pouco sobre a história. Nós conhecemos bem que quando chega no ápice, que Babilônia invade Jerusalém, que os muros são jogados para o chão, nós entendemos que algum tempo antes, alguns anos antes, o povo de Jerusalém começou a se misturar. O povo de Jerusalém começou a abrir os portões para terras estranhas. O povo de Jerusalém começou a abrir as suas portas para se misturar com outras nações, julgando em seu coração que estava tudo bem. É um relacionamento saudável. Que mal tem eu me relacionar com alguém que mora vizinho. Que mal tem eu deixar que alguém, uma amalequita, venha visitar a minha casa, venha visitar a minha terra. Que mal tem deixar que alguém de outra nação venha nos ver, ou que mal tem de eu sair daqui da minha nação, passar pelo portão e ir lá visitar a nação. O povo começou a se misturar, começaram a visitar outras nações, começaram a trazer as nações de longe, as nações que o Senhor tanto falou, não se mistura, não vai, não se relaciona, não entregue seus filhos para tais nações, não traz os filhos das nações para dentro de Jerusalém. Por isso os muros, por isso os portões, por isso as portas, porque aqui dentro é povo meu, é povo separado, é povo escolhido, porque do muro e da porta para cá, é o povo que eu chamei, que eu escolhi, que eu trouxe para ser meu, então não mistura. Mas o povo não levou a sério, porque eles falavam, não, está tudo bem, não há mal nenhum nisso, não há nada demais em trazer alguém, não há nada demais em misturar, não há nada demais liberar o acesso. E nesse não há nada demais em liberar o acesso, passa alguns anos, e a notícia que Neemias tem é que os muros
caíram e os portões foram colocados fogo. E aí eu começo a falar com você. Nós julgamos em nosso interior que alguns acessos não tem nada demais. Julgamos em nosso interior que alguns relacionamentos não mudam quem nós somos. Julgamos em nosso interior que alguns lugares que nós vamos não tem poder de mudar quem nós somos. Julgamos em nosso coração que algumas pessoas que nós permitimos a relação, algumas pessoas que nós permitimos a informação, algumas pessoas que nós permitimos o lugar da fala em nosso interior, não tem nada demais. Porém, deixa eu te falar, os nossos corações, a nossa vida, o nosso espírito também está cercado, também está protegido por muros de proteção. O nosso coração é construído pelo Senhor, muros que limitam, que guardam aquilo que a gente é, que guarda aquilo que a gente tem. No nosso coração também tem portões que nós escolhemos quem entra e quem sai. Na nossa vida também funciona assim. Dentro de nós também é assim. Porque nos portões do meu coração eu preciso saber quem tem o poder de entrar, quem pode sair, quem passa ou quem não passa. Mas nós fracassamos quando começamos a abrir o portão e deixar ele entreaberto. E nós começamos a perder a maldade e achar que não tem problema em alguns lugares. Não tem problema o acesso. A Bíblia está me dizendo, meus queridos, que o povo de Deus, que tinha um muro indestrutível, que tinha portões super altos, eles começaram a duvidar do que poderia acontecer. A Bíblia vai dizendo que chega um momento que as nações começaram a entrar e sair, que os portões de segurança já não estavam mais funcionando, até que chegou o dia que a história vai falar, aqueles muros indestrutíveis estão no chão, e agora está tudo exposto, a vergonha está exposta, as posses e os bens estão expostos, tudo que eles conquistaram, tudo que eles construíram está exposto. Tudo que Deus deu para ele veio à tona e já não há mais controle, porque agora Babilônia entrou. Babilônia derrubou os muros, derrubou e queimou os portões. E a Babilônia, quando entrou, a Babilônia levou os príncipes. A Babilônia levou as melhores coisas que tinha. A Babilônia levou os homens de maior entendimento. A Babilônia levou tudo aquilo que Deus falou, é meu. Foi eu que levantei. E aí deixa eu falar para você uma coisa. Julgamos que ninguém pode mudar quem nós somos. E vamos nessa de julgar, de achar que nós podemos ir, de achar que as pessoas podem nos acessar. Sem perceber, Babilônia está entrando em nosso coração. Sem perceber, Babilônia está levando aquilo de mais precioso que nós recebemos. Sem perceber, nos perdemos nas nossas vidas, na nossa história. Sem perceber, Babilônia está levando a melhor versão de nós mesmos. Sem perceber, Babilônia está passando nos portões do nosso coração. Está levando fôlego pelo servir. Está levando o ânimo do casamento. Está levando a alegria da família. Está levando a força que o Senhor nos deu, a coragem de lutar e vencer. Babilônia leva tudo de melhor que o Senhor deu. Babilônia leva os homens que mais pensavam, leva os sentinelas, leva os atalaias, leva os profetas, leva a voz profética. Sem perceber, estamos abrindo os portões do nosso coração para a Babilônia. Sem perceber, estamos expondo as nossas intimidades espirituais. As intimidades de nossa família, de nossa casa, está sendo exposta. Quando nós trazemos e aceitamos para nossos lares aquilo que é Babilônia. Quando nós trazemos para dentro de nós aquilo que é Babilônia. Aquilo que o Senhor disse não faz. Aquilo que o Senhor disse não diz. Aquilo que o Senhor diz não vai.
Aquilo que o Senhor falou não é mais para praticar, não é mais para abrir, não é mais para ceder, não se mistura. Nós estamos abrindo as portas do nosso coração e aos poucos Babilônia tem levado. Sabe aquela pessoa que perdeu a força para lutar pelo casamento? Sabe aquela pessoa que perdeu a força para lutar pela família? Sabe aquela pessoa que perdeu a força para lutar pelo ministério? Sabe aquela pessoa que perdeu a força para lutar pelo serviço? É porque Babilônia entrou e levou o de mais precioso. Babilônia veio, derrubou os muros e levou aquilo que te dava força, aquilo que te empoderava aí, aquilo que te dava ânimo para continuar acreditando, aquilo que te fazia valorizar a sua história, aquilo que te fazia acordar e entender que o Senhor te chamou para ser. Por isso que nessa noite, Batista Vida, eu venho aqui com sentimento em meu coração, com temor no meu espírito, para falar que assim como um dia Babilônia entrou em alguns locais, Babilônia entrou em alguns corações, levou o fôlego, levou o ânimo, levou aquilo de mais precioso que o Senhor te deu. Talvez hoje sua realidade é essa. Eu venho hoje da parte do Senhor para dizer, iniciamos aqui um tempo de restauração, iniciamos aqui uma história de reconstrução, porque os muros de Jerusalém um dia foram para o chão, os portões foram colocados no fogo, mas um dia Deus levantou Neemias e falou, chega de muros no chão, é hora de levar de volta tudo que era precioso, é hora de levar de volta para Jerusalém os profetas, é hora de levantar os muros, é hora de recomeçar. Se os muros do teu coração estão no chão, eu venho para te dizer então que comece o tempo de reconstrução na tua vida. Se os muros da tua história estão no chão, o Senhor continua insistindo. É hora de pegar o que é mais precioso, que foi levado por Babilônia, e levar de volta para o teu coração. Se o tempo passou, se o tempo andou, se hoje você já nem percebe mais, você vive como alguém que acostumou com os muros no chão, como alguém que acostumou com a desvalorização, com alguém que acostumou a não mais lutar por aquilo que o Senhor te deu. Ei, olha para Neemias, porque ele diz, um dia o Senhor me chamou. Eu estava lá em Babilônia e eu resolvi voltar para reconstruir, para restaurar. Chegou o tempo, Batista Vida, de restaurar os muros do teu coração. Batista Vida, eu venho como profeta do Senhor, que chegou o tempo de restaurar os portões da tua história. Chegou o tempo de restaurar os portões do teu ministério. Chegou o tempo de restaurar os portões da tua casa. Chegou o tempo de restaurar os portões do teu sonho. Chegou o tempo de restaurar os muros da tua família, de colocar de volta os muros do teu casamento. Ei, homem de Deus, levanta a tua mão aí que eu quero profetizar para todos os homens. É hoje e não vai passar. Chegou o tempo de erguer muros mais altos no teu casamento. Chegou o tempo de colocar alicerce mais sólido na tua aliança. Chegou o tempo de erguer muros na criação dos teus filhos, na criação dos teus. Chegou o tempo de colocar portas mais fortes na tua casa. Chegou o tempo, Batista Vida, de reconstruir. A Babilônia levou tudo que era precioso. Se levou tudo. Anani chega para Neemias com um SOS. Ele chega para Neemias lá em Suzã, com uma placa dizendo socorro. Com uma placa dizendo nos ajuda, nós estamos precisando. E sabe aquela voz, pelo menos eu ouço quase todos os dias, aquela voz que nos manda orar. Os muros estão no chão, mas tem uma voz que fala, para orar. Para consultar o Senhor. Para buscar o Senhor. Para ouvir. Tira um tempo com Deus, sabe aquela voz? É Anani com a placa de SOS dizendo, os muros já estão no chão. É tempo de reconstruir.
É tempo de reconstruir, porque os portões pegaram fogo. É tempo de reconstruir. Sabe aqueles dias que o bicho pega dentro de casa e a gente não sabe o que fazer, mas eu sei que uma voz te diz: para orar, para buscar, para consultar o Senhor. É Anani batendo na tua porta e falando: SOS, os muros estão caindo, é tempo de reconstruir. Sabe quando você não tem mais ânimo? Sabe quando você não está disposto a falar: olha, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero saber mais de ministério. Eu não quero mais saber de ir. Eu sei que uma voz te diz: para orar, para buscar, para olhar com o Senhor, para consultar ao Senhor. É a Anani batendo na porta do teu coração e dizendo: eu continuei aqui. Babilônia entrou, derrubou os muros, mas a Anani continuou aqui. A Anani continuou lá. A Anani está dizendo: eu estou aqui no teu coração ainda. É eu falando: SOS, pede socorro ao Senhor, pede ajuda ao Senhor, mas não perca a oportunidade de reconstruir. Não perca a oportunidade de restaurar. Deus não abre mão do seu povo. Deus não abre mão da sua história. Tantos anos, meus irmãos, se passaram. E Neemias estava numa posição favorável. Neemias já tinha feito a sua história em Babilônia. Mas a sua história, a sua família, os seus, estavam lá expostos. Entenda que passou tempos. Entenda que passou anos. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Que o povo se acostumou com os muros caídos. Que Jerusalém se acostumou com a exposição. Que Jerusalém se acostumou com não ter mais a proteção de Deus. Com não ser mais a habitação dos profetas. Por não ouvir, por não ser conduzido pelo Espírito de Deus. Os anos se passaram e a gente também está acostumando a não ser conduzido pelo Espírito de Deus. Passamos a agir conforme as nossas próprias vontades. Estamos tomando atitude que jamais tomávamos antigamente. Estamos tomando decisões que já não era para nós tomarmos há muito tempo. Estamos agindo como pessoas que estão longe do Senhor. São palavras que estão dentro de nós, que já eram para ter saído há muito tempo atrás. Por que não saíram? Porque nós acostumamos com os muros do chão, meu Deus. Acostumamos com os muros do chão. Com as limitações, com a proteção, acostumamos com os portões pegando fogo. E agora vem gente de fora e dá pitaco em Jerusalém. Vem gente de fora e dá pitaco no casamento. Vem gente de fora e dá pitaco na criação dos filhos. Vem gente incrédula, vem gente pecaminosa, vem gente com toda malícia no coração. Vem gente que não tem temor ao Senhor. Dá pitaco na nossa história. Tem gente com toda a malícia do coração que dá pitaco no teu ministério. Gente com toda a malícia do mundo e nós não percebemos. Porque nossos muros estão no chão. Sabe aquela pessoa que diz: para que você vai lá? Para que você vai naquele lugar? Por que você continua indo? Por que você continua insistindo? Por que você continua contribuindo? Por que você não fica em casa descansando? Por que você não vai aproveitar a sua vida? Por que você não vai ser feliz? Por que você não vai aproveitar isso? Por que você não vai aproveitar aquilo? Gente de todo tipo está vindo e dando pitaco na nossa história. E a Anani está com a placa dizendo: SOS. SOS em Jerusalém precisa de alguém para restaurar os muros, precisa de alguém para restaurar a história, precisa de alguém para mudar essa realidade, precisa de alguém para nos visitar outra vez. Em Batista Vida é chegado o tempo de restaurar os muros,
de restaurar a história, de restaurar os portões que pegaram fogo, os portões do teu coração. É chegado o tempo de colocar limites em algumas coisas. É chegado o tempo de limitar quem pode falar no teu casamento. É chegado o tempo de limitar quem pode falar na tua sentença. É chegado o tempo de colocar limites. Amém, gente? Eu estou sozinho aqui. É chegado o tempo. Porque o povo estava lá. Agora entenda, meus irmãos, que Hanani vai até Neemias. Mas tinha um povo lá em Jerusalém. E quando Neemias volta, autorizado pelo rei, com todas as condições para refazer a história, Neemias está ali para ser o líder. Mas quem faz a reforma, quem faz os muros, quem reconstrói os portões é o povo que estava lá. Quem refaz os muros de proteção é o povo que estava morando ali. Quem faz tudo de novo, quem coloca a mão no arado, é um povo que morava lá. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Quem voltou para liderar foi Neemias, autorizado por Deus. Mas quem colocou a mão no arado foi o povo que morava lá. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Que Neemias deu uma palavra que faltava para aquele povo ouvir. Porque se eles quisessem, já teria feito muro há muito tempo. Porque eles moravam ali. Mas pelo fato de eles não conseguirem mais se livrar da vida que eles acostumaram, não conseguiam mais ver quem eles eram. Um povo que era chamado de povo forte, um povo que era chamado de exército, agora vive rastejando, vive pedindo favor ao povo de fora. Um povo que era chamado para ser vitorioso, agora acostumou a andar rastejando. Um povo que foi chamado para ser vencedor, acostumou com as migalhas. Eu aprendo que os casamentos que foram chamados para serem faróis, acabaram acostumando com a frieza. Que as famílias que foram chamadas para ser famílias fortes, sacerdotais, acostumaram com a frieza. Que os corações que foram chamados para ser terra boa, acostumaram com a frieza. Chegou o tempo, meus irmãos, de sair do comodismo, da frieza. Chegou o tempo de sair das migalhas do povo de fora. Chegou o tempo de sair das migalhas daquilo que Deus mandou não se relacionar. Deus falando com alguém aqui, pelo amor de Deus. Chegou o tempo de olhar para o meu coração. Chegou o tempo de olhar para dentro de mim, para o que Deus me chamou. E infelizmente eu estou há anos de distância daquilo que Ele me mandou ser, daquilo que Ele me mandou fazer, daquilo que Ele me deu para guardar e simplesmente estar exposto. Porque eu fui em lugares que Deus disse para eu não ir. Porque eu abri meu coração para pessoas que Deus mandou eu não abrir. Porque eu ouvi conselhos que Deus disse para eu não ouvir. Eu abri as portas do meu coração. Eu abri. E por isso hoje eu convivo com a frieza. Porque os casamentos hoje convivem com a frieza. Porque abriram as portas do casamento, que eram portas de proteção. Por que as famílias convivem com a frieza? Porque abriram as portas de proteção. Por que o seu coração conviveu e acostumou com a frieza? Abriu as portas de proteção. Por que o ministério está frio? Gente, eu aprendi nessa igreja. E uma das coisas que me chamam a atenção nessa igreja é que, desde as crianças que servem no sub-15, até os irmãos de mais idade, você vai conversar num domingo aqui, o povo fala, não, hoje eu não posso porque eu vou servir no castelo. Hoje eu não posso porque eu vou servir no louvor. Hoje eu não posso porque eu vou servir. Hoje eu não posso porque eu vou servir ali em tal lugar, desde o mais novo até o mais velho. Você vai conversar com várias pessoas, não, hoje eu vou servir. E
Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa igreja é a quantidade de pessoas que você vai conversar e falar, não, hoje eu tenho que servir em 10 lugares. Mas tem algo que me chama a atenção nessa igreja, das pessoas que a gente vai conversar. Está aqui os pastores que estão comigo e vão dizer a quantidade de pessoas que falavam, eu servia, no momento não sirvo mais. Eu servia em tal lugar, mas neste momento eu não sirvo mais. Eu não sirvo porque eu me chateei. Eu não sirvo porque aconteceu isso. Eu parei de servir porque aconteceu aquilo e a história se repete. A história é a mesma. Simplesmente porque abriu o portão do coração, porque simplesmente expôs aquilo que era mais precioso, porque simplesmente expôs aquilo que o Senhor guardou. Simplesmente aceitou para dentro de si os conselhos de Babilônia, os conselhos dos amalequitas, os conselhos de tantos outros. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Falem, digam, falem o que quiser, feche a porta do teu coração. E se for necessário que comece hoje, reconstrua os muros. E se de tudo que eu disse aqui, você pode falar, olha, não caiu os muros, mas meus muros estão rachados. Comece uma obra de reparo no teu coração. Comece uma obra de reconstrução dos muros. Falem dos portões para fora. Falem dos muros para fora. Critiquem dos muros para fora. Apontem minha família dos muros para fora. Apontem meu casamento do muro para fora. Porque do muro para dentro é terra do Senhor. Dos portões para dentro foi o Senhor quem colocou. Dos portões para dentro é povo de Deus. Quer falar? Fala do muro para fora. Eu não vou abrir os portões do meu coração. Eu não vou abrir os portões da minha história para ouvir Babilônia. Eu não vou abrir para ouvir os fariseus. Quer falar? Fale do muro para fora. Que fale do muro para fora. Mas não deixe que a tua história seja frustrada por causa dos conselhos de Babilônia. Não deixa que a tua história, que a tua vocação seja arriscada por causa da história de Babilônia. Não deixe que aquilo que o Senhor falou sobre você seja ofuscado por causa das conversas de Babilônia. É tempo de restauração, Batista Vida. É tempo de restaurar. Deixa Deus restaurar os muros do teu casamento também. Porque eu sei que vários casamentos caíram na frieza por causa dos conselhos de Babilônia. Eu sei que vários relacionamentos nossos caíram na frieza por causa da história de Babilônia. Eu sei disso. E nós acostumamos com isso, mas o Senhor não nos chamou para ser frios. O Senhor não nos chamou para um casamento frio. O Senhor não nos chamou para uma família fria. O Senhor não te chamou para ser frio. O Senhor não te chamou para viver a frieza da tua história. O Senhor não te chamou para ser como Babilônia. O Senhor não te chamou para ser um esquecido em Babilônia. O Senhor não te chamou para ser um apagado em Babilônia. O Senhor não chamou a tua história para ser mais uma história perdida em Babilônia. O Senhor te chamou para ser um povo dele. O Senhor te chamou para ser o povo que Ele escolheu. Por que o Senhor refaz os muros de Jerusalém? Por que o Senhor permite que os portões sejam reconstruídos? Porque Ele diz, é o meu povo, é a minha terra, é a minha história. A hora que eles quiserem eu quero. A hora que eles se disponibilizar eu estarei lá. A hora que eles quiserem reconstruir eu já estou aqui. Por que o Senhor está permitindo ouvirmos isso hoje? Porque Deus continua insistindo. Esse casamento foi eu quem fiz. Essa história foi eu quem fiz. Esse coração foi eu quem fiz. Essa vocação foi eu quem dei. Esse ministério foi eu quem coloquei em você.
Esse é o Deus que eu acredito, meu querido. Esse é o Deus que eu acredito, um Deus que restaura histórias. É um Deus que refaz, que ressignifica. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que no nome dEle, alianças são refeitas. É esse Deus que no nome dEle, um dia muros caíram e entrou uma enfermidade no corpo. O Deus que eu acredito é o Deus que gera cura. É o Deus que no nome dEle o morto vive. É o Deus que no nome dEle a história é refeita, a história é reescrita. Meu Deus. Cadê a banda? Me ajuda aqui, banda. Esse é o Deus que eu acredito. É dia de restauração, meus queridos. Talvez hoje a Nani está aí no teu coração dizendo, vamos restaurar. Está caído. Está no chão. A gente não tem força para reconstruir. É a Nani sinalizando, dizendo, eu continuo aqui. Eu continuo aqui sinalizando. Eu continuo aqui insistindo. Eu continuo aqui dizendo, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Se hoje a Nani está falando no teu coração, é porque o Senhor está dizendo, eu continuo aqui para a hora que você quiser. Eu continuo aqui disposto para restaurar a história da tua vida, para restaurar a história da tua casa, para restaurar, para te dar um novo recomeço. Deixa o Senhor restaurar a tua história. Deixa o Senhor restaurar o teu casamento. Deixa o Senhor te dar as armas certas. Deixa o Senhor colocar na tua mão a coragem para fazer isso. Mas acorde disposto a entender que uma das missões de Babilônia é te fazer acostumar com o que é ruim, a acostumar com aquilo que está no chão, a acostumar com a tristeza, a acostumar com o fracasso, a acostumar com aquilo que Deus disse não. Saia daqui com essa certeza, meu irmão, de dar um basta em Babilônia na tua vida, de dar um basta em Babilônia na tua casa. Saia daqui disposto a restaurar os caminhos, a restaurar a proteção. Lembre de um dia que você falava, não, antes eu vou orar, antes eu vou consultar ao Senhor. Lembra desse dia? Lembra do dia que você falava, olha, hoje está assim, mas amanhã vai melhorar. Eu vou, não é porque ninguém está falando, eu vou porque o Senhor me mandou ir. Lembra desse dia? Vamos lá, gente. Me ajuda. Vamos colocar de pé, igreja.